Para tentar explicar o completo desaparecimento de um grande barco, surgiram diversas teorias, até que apareceu uma suposta sobrevivente com uma intrigante história que você vai ouvir agora. Quando o chefe da polícia de Melbourne, na Austrália, foi até o porto da cidade e entrou no veleiro mercante inglês Madagascar, que ia partir para a Inglaterra no dia seguinte, em agosto de 1853, ele ficou seriamente preocupado. O que ele viu dentro daquele barco foi uma grande massa de homens arruaceiros, a começar pelo ladrão que ele buscava, um homem acusado de ter assaltado um banco dias antes e que fugiria naquele barco. Ele não encontrou o ladrão que buscava, mas voltou para a delegacia seriamente preocupado. Havia encrenqueiros demais dentro daquele barco e muitos deles estavam voltando dos garimpos recém-descobertos na Austrália com todo o ouro que tinham extraído. E aquela combinação era bombástica demais, ouro, ladrões e arruaceiros. Aquela viagem prometia causar muitos problemas. Para completar o drama, a tripulação do barco era totalmente improvisada, porque muitos marinheiros da tripulação original tinham desertado quando Madagascar chegou à Austrália semanas antes. É que eles tinham preferido virar garimpeiros e ficar por lá extraindo ouro do que continuar navegando. O jeito foi contratar alguns homens ali mesmo, quase todos sem nenhum preparo, já que não eram marinheiros, para ajudar a conduzir o barco de volta à Inglaterra. E isso não passava nenhuma confiança aos passageiros mais sérios, entre eles algumas mulheres e crianças. Mas naquela época, o transporte de passageiros entre a Austrália e a Europa era bem raro, e quem não embarcasse naquele barco corria o sério risco de passar muitos meses aguardando outra oportunidade. Era embarcar ou embarcar. E todo mundo fez isso. A prisão daquele ladrão no dia seguinte, quando ele ia embarcar no Madagascar, atrasou a partida do barco em 3 dias. Mas não alterou o destino trágico daqueles passageiros que acabariam sendo protagonistas do maior mistério marítimo da história da Austrália, o desaparecimento no mar do grande veleiro mercante Madagascar, e com todo mundo que havia a bordo dele. E nunca ninguém soube dizer o que aconteceu, muito menos onde, quando e por quê. Quando na manhã de 12 de agosto de 1853 o Madagascar finalmente zarpou do porto de Melbourne com cerca de 600 pessoas a bordo, além de uma carga de lã e cerca de 2 toneladas estimadas de ouro na bagagem dos seus passageiros, já que muitos deles voltavam dos garimpos, o chefe da polícia local, ainda incomodado com aquela história, foi até o porto assistir à partida do barco. Foi a última vez que o Madagascar foi visto. Um ano depois, quando a notícia de que aquele grande veleiro ainda não tinha chegado à Inglaterra, aquele mesmo policial teve certeza que a sua previsão tinha se confirmado. Algo de muito sério tinha acontecido com Madagascar. E começaram as especulações sobre o que poderia ter acontecido. Uma das teorias é que o Madagascar poderia ter pegado fogo no meio do oceano por causa daquela carga de lã que ele transportava. Um material bem fácil de incendiar. Outra, que o Madagascar tivesse colidido com um iceberg, já que o roteiro dele previa navegar bem próximo da Antártica e afundado sem deixar restos na água, muito menos sobreviventes. Os boatos e suposições continuaram por anos a fio, sem que nenhum vestígio do barco tenha aparecido no mar, e nenhuma conclusão surgido tampouco. Até que décadas depois, uma velha mulher inglesa, que vivia no Brasil e já bastante doente, decidiu contar o que tinha acontecido com aquele barco desaparecido, pelo menos na versão dela. E ela garantia que estava dizendo a verdade, porque alegava ser a única sobrevivente ainda viva do Madagascar. De acordo com a versão dada por aquela suposta testemunha do desaparecimento do grande veleiro, que por sinal morreria em seguida, o Madagascar tinha sido vítima de um motim semanas depois de partir de Melbourne, logo depois de dobrar o Cabo Horn e entrar no Oceano Atlântico, motivo pelo qual ela acabou vindo parar no Brasil. O motim tinha sido promovido tanto por um grupo de garimpeiros que queria roubar o ouro dos outros passageiros, quanto por alguns tripulantes que tinham o mesmo objetivo, roubar o ouro e ficar rico. De acordo com a versão daquela suposta sobrevivente, os amotinados teriam assassinado o capitão e o primeiro oficial do barco
e trancado todos os passageiros nas suas cabines enquanto saqueavam o ouro das bagagens. Ela também teria ouvido, por trás da porta da sua cabine, algumas conversas entre os amotinados de que o navio seria afundado com todo mundo dentro dele. E isso, segundo ela, de fato aconteceu. A tal mulher só teria escapado com vida porque, junto com outras mulheres, tinha sido escolhida e obrigada a acompanhar um grupo de amotinados no único bote do Madagascar que conseguiu efetivamente chegar até uma praia já na costa do Brasil. E ali eles teriam desembarcado e ficado vivendo com o ouro que tinha sido roubado. Os demais amotinados, bem como o ouro que eles transportavam nos outros botes usados naquela fuga, teriam, segundo ela, virado e afundado no mar durante aquela travessia a remo até a costa. Ainda de acordo com o relato daquela suposta sobrevivente, com o passar do tempo, ela e o seu sequestrador, um ex-garimpeiro que, segundo ela, tinha sido obrigado a participar do motim pelos demais amotinados, se apaixonaram e se casaram. E isso a levou a manter aquele segredo até anos após a morte do marido, para que ele não fosse punido. Mas, quando estava perto de morrer, ela tinha decidido contar o que sabia, acrescentando que apenas 6 amotinados e 5 outras mulheres sequestradas também teriam sobrevivido e chegado ao Brasil. Mas todos já teriam morrido de febre amarela e ainda por cima pobres, porque a maior parte do ouro que tinha no bote se perdeu no mar quando o barco virou perto da praia. Se o que aquela mulher disse era verdade, nunca foi comprovado, até porque o seu nome jamais foi revelado. Mas na falta de outra explicação, a tese de motim seguido de uma barbárie e da fuga dos amotinados para o Brasil acabou sendo aceita como a mais razoável para explicar um dos grandes mistérios marítimos do século XIX. O que aconteceu com Madagascar? E essa é uma daquelas perguntas que jamais terá uma resposta. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu mais uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber de graça outras histórias.